Ô, Glória, Meu amigo, a paz do Senhor. meu pastor, como é que você tá? Que alegria ver você de novo, hein? Muito tempo, Satisfação, pastor. a Muito satisfação é sempre tempo. minha. Me perdoa aqui a Exaltado seja o dificuldade nome do na Senhor live, Jesus Cristo. Amém. perdoa a dificuldade aqui na live, mas é sempre assim, o Instagram é um pouquinho mais complicado para fazer live em É, conjunto, sempre dá uma sim, travadinha. é Semana verdade. passada eu fiz a live lá com o pastor Daniel Adams e travou também, foi uma complicação até a gente conseguir entrar, mas a vitória é nossa no nome de Amém. Jesus. Pastor, Amém. satisfação em te ver de novo, satisfação estar contigo de novo aqui agora em outra plataforma, né, aqui no Instagram, mas Amém, é pastor. sempre uma bênção estar contigo. Eu sei que está muito corrido, eu sei que você está aí numa correria de gravação, está preparando algo muito abençoado aí para o povo de Deus, e você sempre gentilmente aqui nos atendendo, mesmo em meio à correria. Eu quero te agradecer muito pela disponibilidade do teu tempo aqui que você tirou para estar conosco. Muito bom estar contigo de novo, em nome de Jesus. Como é que você está? Tudo bem? Está no Rio ainda? Meu amigo, eu que agradeço primeiro por me convidar. É, eu estou sempre disponível para a obra de Deus, embora que o tempo é muito complicado. Complicado mesmo, o tempo muito cheio, difícil. Mas vamos sempre arrumar um tempo para a obra de Deus. E eu agradeço aos irmãos que fazem parte desse canal maravilhoso, desse servo humilde e um servo que Glória a tem Deus. algo de Deus para dar ao mundo, tá? Muito Amém. obrigado a vocês por me aceitar também aqui, vir falar de Jesus Cristo. Homem de Deus, nesse momento eu me encontro já em São Paulo. Eu fui para Rio de Janeiro colocar a voz, fazer algumas gravações, voltei para continuar a cuidar um pouquinho do canal, também da Glória a família, Deus. mas eu creio que em breve vou voltar para o Rio para fazer os videoclipes, que eu gravei duas novas músicas, ou dois novos louvores, mas em janeiro, dia 29 de janeiro, começamos a gravação dos videoclipes, dos dois louvores, graças a Deus. E continuação de outros trabalhos, como sempre temos feito. Glória a Deus. Pastor Belísio, Amém. já Bom aproveita e Jesus. já aproveita, deixa, e fala um pouquinho do teu ministério, do teu trabalho, fala um pouquinho também do trabalho musical, dentro daquilo que se pode Certo. falar, né, porque o lançamento é algo que ainda está, né, é uma Amém. surpresa aí para o povo de Deus, mas aquilo que você puder falar, É. fala um pouquinho aí do teu ministério, do teu trabalho, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Muita gente não sabe que pastor Belísio é cantor. Alguns pensam em apenas um pregador, acabou. E quando encontram um dos meus vídeos, pastor, eu não sabia, estou vendo aqui você cantando, meu Deus, eu não sabia. É, Eu sou cantor desde a minha infância mesmo. Já comecei a lançar glória a os Deus. álbuns. Eu tenho dois álbuns lançados. O primeiro álbum foi lançado em 2006 ou 2007. Não, 2008, se não me engano. O primeiro CD foi lançado, mas eu nasci e cresci na igreja. Graças a Deus eu cresci na igreja, cantava no grupo coral. Eu já me lembro, eu tinha 7 anos de idade, eu já fazia parte do grupo coral da igreja, que era a Glória a igreja Deus. IEBA, que é a Assembleia de Deus, tá? Naquela época, IEBA, que nós chamávamos. E depois, numa certa idade, eu comecei a congregar na União Evangélica, aonde eu, com meus 8, 9, 10 anos, 11 anos para frente, eu era pregador da igreja e pregava nas ruas, eu gritava, Jesus está voltando, se arrependa. Glória Eu a era Deus. muito criança, mas gritava nas ruas e me deram um nome. O nome era Brancher au ciel, que era dizer ligado aos céus. Porque eu só falava as coisas dos céus, mas era bem criança mesmo. Então, os Glória a pastores Deus. que me conheciam me deram o nome ligado ao céu. Então, na escola, como era? Quando, antes de começar, de cada um entrar na sua sala de aula, o diretor chamava, em todas as segundas-feiras, chamava todos os meninos da escola, me colocava em frente para pregar. Eu tinha sempre 30 minutos para pregar, todas as segundas-feiras. Então, graças a Deus, começaram a me chamar de pastor, eu era criança, e fomos caminhando no nome de Jesus Cristo. Embora que na minha caminhada também houve erros no passado, não fui assim 100% santo, até fui crescendo. Houve erros. Quando se aceita Jesus Cristo muito cedo, a pessoa comete muitos erros. Porque aí você se acostuma, não é a tua consciência totalmente arrependida. Você se acostuma a fazer bem, a buscar a Deus, porque você vê teus pais, teus irmãos. Mas
quando a sua consciência bate de verdade, é por isso, você que não aceitou Jesus Cristo na idade que eu aceitei, não se sente menor do que eu. Aliás, você está melhor do que eu, porque alguns erros que eu cometi dentro da obra de Deus, você não vai cometer. Porque você aceitou Jesus Cristo no momento em que você sentiu algo, sentiu que realmente o Espírito Santo te tocou. Você decidiu, não de uma forma que uma mãe te levou, seu pai te levou, ou seu irmão te levou, mas você foi tocado por Espírito Santo. Você vai ter uma experiência com Deus numa idade já de maturidade. Olha, é muito forte isso. Eu comecei a ter essa oportunidade depois de muitos anos, depois de ter pregado várias vezes. Então, eu creio que você não tem que se sentir menor do que quem aceitou Jesus quando era pequeno, que eu comecei a servir antes. Saiba que quem veio antes, quem veio depois, quem veio na metade, todos somos servos, somos irmãos. Então, concluindo essa parte dizendo que faço parte da União Evangélica e hoje eu tenho um ministério junto com meu irmão mais velho. Nós estamos em Angola, principalmente na província de Cabinda e em Luanda também. Estamos em Brazzaville e no Congo Democrático trabalhando para a obra de Deus. Mas, por enquanto, estou morando aqui no Brasil. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Que bênção, pastor. Eu quero pedir para os irmãos que estão aí ao vivo com a gente, ajude a gente no compartilhamento, nos ajude a alcançar mais pessoas, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra, eu creio que esse bate-papo aqui com o homem de Deus vai edificar a vida de muitas pessoas. Nós estamos debaixo de um tema, eu não vou fazer uma live muito longa, porque eu sei do cansaço, eu sei da correria do pastor Belísio, mas nós propomos hoje, pastor, falar um pouquinho em cima do tema O Jesus que Muda a História. Porque, infelizmente, nós sabemos que nós estamos vivendo dias, e eu quero até ler lá em Lucas, antes de eu concluir minha fala, Evangelho de Lucas. Eu vou ler hoje 2 textos. O primeiro é o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Quem puder abrir, em nome de Jesus. Lucas 18, versículo 9. Vão abrindo em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração bem rápida e a gente vai entrar no tema e vamos, no nome de Jesus, ser abençoado com a glória de Deus. Amém? Você pega sua Bíblia, Lucas 18, 9, capítulo 18, versículo 9. Eu vou orar Lucas rapidamente, 18, vamos dar início. Lucas quanto, pastor? Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade ao qual o Senhor nos permite, Pai, estar aqui nessa live com os meus irmãos, aqui com o nosso querido pastor Belísio. Espírito Santo, toma a direção dessa live. Espírito Santo, fala conosco. Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Queremos ser saciados pela Tua palavra. Queremos ser alcançados pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido. Pai, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Pai, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vida espiritual, nos ensina a andar em santidade, nos ensina a andar nos Teus caminhos. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo flua através das nossas vidas. Espírito Santo, tens liberdade aqui de falar conosco, de impactar vidas, de tocar em corações e de ministrar, ó Pai, a cada vida espiritual. Fica conosco, ó Pai, nessa rica oportunidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Lucas 18, versículo 9, Jesus disse assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E esse é o primeiro texto a título de introdução, irmãos, que eu quero abordar essa noite, porque é assim, pastor Belísio, nós vemos que, infelizmente, um dos sinais que marcam o fim dos tempos é a perca da fé. É o esfriamento espiritual. Nós vemos que, quando nós olhamos hoje para o cenário mundial, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o ser humano em geral, nós vemos que as pessoas, elas têm perdido a esperança, muitas pessoas têm perdido a fé, muitas pessoas têm perdido a perspectiva de vida, muitas pessoas, elas têm perdido a perspectiva de futuro. Muitas pessoas se encontram abatidas,
angustiadas, tristes. E nós sabemos pelas Escrituras que esse é um dos grandes sinais do fim dos tempos, porque Jesus declara aqui na sua palavra, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Jesus está declarando o quê, meus irmãos? Que os últimos dias sobre a terra seriam dias difíceis, seriam dias trabalhosos, seriam dias onde o amor de muitos estaria se esfriando, aonde as pessoas elas já se encontrariam abatidas na fé. Quantos irmãos em Cristo, até mesmo em Cristo, se encontram desanimados? Pessoas, né, pastor, que outrora foram pessoas vibrantes na fé, pessoas que foram avivadas espiritualmente, pessoas até mesmo muito usadas por Deus no passado, que hoje se encontram abatidas, paradas, com seus dons, com seus talentos, enterrados. Mas nós temos que entender algo esta noite. Jesus, ele pode mudar a nossa história. Jesus, ele está no controle das nossas vidas. Jesus, ele pode vir de encontro à tua situação essa noite, em nome de Jesus. Então, meu pastor, eu queria te perguntar, a título de introdução, o senhor tem essa mesma visão, você tem essa mesma visão acerca do fim dos tempos? Você tem visto o abatimento de muito, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de perspectiva do futuro? Como é que o pastor tem visto essa questão, até no nosso meio do povo de Deus? Com certeza, meu amigo, nós temos visto que pessoas estão perdendo a fé, estão a ficar acanhadas, depressivas, porque a situação em que o mundo vive agora, ninguém tem mais esperança para amanhã. Nós esquecemos que o Senhor não é mais o nosso pastor, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor, mas Ele é o nosso Pai, e nada nos faltará. Se para eles na antiga aliança era o pastor, para nós em Jesus Cristo Ele é o Pai. Nenhum pai daria uma serpente para um filho que está pedindo peixe. Daria pedra para um filho que está pedindo pão. Ele sabe o que estamos a passar agora. Ele conhece as suas dores ou a sua limitação, os seus problemas. Ele está no controle, ele conhece. E mesmo que você explicar a 1000 pessoas, nunca vão chegar à dor que você está sentindo. O único que conhece a sua dor e nunca vai te abandonar e nunca te abandonou é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele viveu aqui na terra, nas orações dele, chamava Deus de Pai, Pai, Pai. E por isso nós devemos chamar Deus de Pai. Na cruz, ele chamou Deus de Deus, porque ele já era pecador, quando ele disse que Deus meus, por que me abandonaste? Ele disse que ele lava sabatani. O único momento que ele chamou o Pai de Deus. Ele não lhe chamava de Deus. Então, o Criador não é seu Deus, ele é seu Pai. Ele é Deus para os ímpios, para quem não aceitou ainda Jesus Cristo. Então, nenhum pai deixaria o seu filho até o nível em que filho não tem nenhuma solução, que a filha não importa o que está acontecendo agora. O deserto nunca é caminho para te matar ou para matar o povo de Deus, mas o deserto é para levar a um fim, é para ensinar alguma coisa. O que você está passando agora, saiba que Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está te levando a uma direção. Não corra atrás de falsas profecias, porque hoje em dia é assim. Quando o Filho de Deus passa momentos difíceis, tempos difíceis, a primeira coisa, vai atrás de um servo a outro, um servo outro, servo outro, enquanto não ouvir as palavras que quer ouvir. Não aquilo que Deus quer dizer. Pensa que a sua solução está diante dos pastores diferentes. Quer que lhe falam seu CPF, quer um pastor que lhe fala coisas, que lhe manda profecia. Deus me manda te dizer. Não, aquilo não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é estar firme. A Bíblia diz assim, no livro de Jeremias, eu bem conheço os projetos que eu tenho para o seu futuro, tá? Eu conheço, ele te conhece muito bem, ele planejou tudo.
A sua caminhada vai ter pedras, vai ter tempos difíceis. E ainda o mundo vai viver o tempo complicado. Ele falou tudo. Ele explicou tudo, que nós viveremos tempos de angústias, tempos difíceis, fome, haverá doenças em todos os lugares, terremotos. Mas o que ele disse na sua palavra? Olhai nos céus, tá? Olhai, levantai as vossas cabeças quando ver esse tipo de coisa, porque a vossa redenção está chegando. E ainda mais ele disse assim, no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 18, consolai-vos com essas palavras. Quais são as palavras que nós devemos nos consolar? As palavras da sua vinda, da sua volta. Ele não esqueceu o seu povo, ele não abandonou a igreja e nunca vai abandonar. Ele é fiel. Tudo que prometeu, cumprirá. O filho do Abraão nunca será envergonhado. Nunca vi que um filho de Abraão envergonhado, só se este quer estar longe de Deus. Esteja firme, não abandone a sua fé. Continua firme diante de Deus, você viverá a glória de Deus vivo. Glória a Deus. Irmãos, vocês veem como que o Espírito Santo, ele testifica. Na segunda-feira, pastor Belísio, Deus me levou a trazer uma mensagem aqui falando acerca das lições do deserto. E eu estava abordando exatamente esse ponto que o pastor falou acerca do deserto, né? Amém. E a gente vê, pastor, que infelizmente, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, tem pessoas que elas acham que Deus está longe, né? Que Deus só está perto no momento da bênção, mas no momento da aflição, no momento do deserto, no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da solidão, do abandono, Deus está longe. E a palavra de Deus diz que Deus, ele é Deus de perto, mas Deus também é Deus de longe. Deus, ele está em todo momento do seu lado. E eu queria te perguntar, pastor Belísio, o pastor que já tem uma caminhada com Deus, que já tem algumas experiências com Deus, o pastor viveu muitos milagres. Tem algo que o pastor pode contar para a gente de testemunho, que o pastor viu claramente, lógico que a gente sempre vê, mas algo que foi extraordinário, que Deus falou de uma forma específica, que só Deus fala com você desse jeito e você entendeu e falou, meu Deus, como que Deus é tremendo. Um momento assim de dificuldade, que você estava num estreito muito grande, Deus veio e você achou que Deus não estava te ouvindo, e Deus veio e te impactou. O pastor pode contar algo assim? Vou falar coisas que nunca falei nem lá no meu canal, porque ninguém nunca me perguntou. Aleluia. Irmãos na fé, uma coisa não podemos esquecer, Deus sempre está longe daqueles que o amam, aqueles que caminham com Ele, aqueles que aceitam a palavra da cruz. Ele nunca se afasta dessas pessoas. Como falei no início, desde a minha infância, eu estava na presença de Deus, eu cresci no ambiente cristão, eu tive sonhos, como é a primeira coisa que Deus faz na vida do povo de Deus. Quando você lhe aceita como Senhor e Salvador, ele começa já a abrir a sua mente para ter sonhos. Você começa a sonhar coisas, você começa a ver a presença de Deus em sua vida. Ele te mostra muita coisa. Isso acontece com todo cristão. Se você não tem sonhado, peça realmente que Ele te dê esse dom, que a graça de Deus opera sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu comecei a querer mais de Deus. Aí é onde nós precisamos, todos nós cristãos, precisamos muito disso. Nós, quando chegamos no Evangelho, aceitamos Jesus Cristo, queremos se tornar ricos, ter milhões, ter carros, casas. Mas, naquela época, o meu sonho era conhecer Deus. Por isso que eu gosto muito dessa canção. Eu quero conhecer Jesus. Então, glória a Deus. A minha vontade era conhecer Jesus, mas eu não tinha dinheiro. Naquela época, eu era criança e tudo era difícil na minha vida. Eu tinha pais, por exemplo, meu pai tinha muito dinheiro, mas um pai de muitas mulheres que não sabia cuidar dos filhos. A minha mãe tinha morrido, me deixou com 1 ano e 2 meses. Eu morava com as madrastas que me torturavam naquela época. Então, não posso contar, eu já perdoei, são minhas mães, que eu considero muito em nome de Jesus Cristo. Isso é o passado, mas é apenas uma história. Então, mesmo assim, a minha vontade era conhecer Jesus Cristo. Mais e mais e mais. Eu orava, Pai, quando me faltava comida. Eu me ajoelhava a Ele. Eu dizia, Pai, eu sei que um dia
Não vou viver o que estou vivendo hoje. Não vai me faltar comida. Não vai me faltar roupa. Eu quero te conhecer, mas me dá dons espirituais para eu ver mais. Eu saber como você é. Eu queria tanto ver até o rosto dele, mas nunca consegui ver o rosto dele. Eu tive visões diferentes. Uma das vezes eu sonhei, Jesus Cristo veio até a mim. É um rosto que nunca consegui explicar. Ele começou a conversar, me chamou num nome que só o meu pai biológico chamava naquela época. E hoje ninguém me chama nesse nome. E quando algumas pessoas, muita gente gostam de profecias, que Deus fala através da profecia, mas você não pode amar a profecia, você será muito enganado, tá? Ele fala mais na Bíblia do que nas profecias, nas bocas das pessoas. Eu hoje, se a pessoa quer profetizar sobre a minha vida, já está me chamando, Belísio, Deus está falando. Eu já vejo que tenho que duvidar, porque Deus não me chama de Belísio. E não vou falar esse nome aqui. Talvez um dia a pessoa vá ouvir. E eu tenho formas que eu entendo. Esse Deus está falando para mim. Deus tem uma forma que ele fala. Ele tem um nome que ele me chama. Nesse mundo, o único que me chamava nesse nome era meu pai biológico. E Deus chegou a me chamar no sonho, me chamou nesse nome, me mostrou como será o meu futuro, quais são os países que vou andar. Entre os países, Deus me mostrou o Brasil também. Eu tinha ainda 11 anos quando eu vi o Brasil. Eu passava o Natal dentro da igreja, que hoje não sei se existem irmãos que fazem isso. Não é programa da igreja, eu sozinho. Eu falo, o pastor me dá a chave, dia do Natal, dia 23, 24, 25, estou dentro da igreja jejuando, orando, cantando. Na época não havia celular, tá? Não tens nada que não seja a Bíblia que vai estar lendo. É por isso hoje tem muita gente que não entende da palavra de Deus, porque tem celular para se distrair, mas quando ele vê no canal, arrebatamento será depois da grande tribulação, porque ele não tem tempo de ler a Bíblia. Nós lemos demais a Bíblia. E você vai dizer que esse ano vou ler a Bíblia 3 vezes. Vou à escola, vou voltar, vou ler a Bíblia, vou à escola, vou voltar, vou ler a Bíblia, vou ler de novo, vou ler de novo. É por isso, era difícil qualquer evangelho vir eu aceitar. Hoje, povo de Deus, até você que é evangélico, facilmente você é enganado. O nome de Deus é Yahweh, o nome do Filho é Yahusha. Você também foi. É verdade mesmo. E é verdade. Você não lê a Bíblia, você não entende nada, você aceita qualquer vento que vem. Jesus vai voltar dia 26 de março. Você aceita, porque você não lê a Bíblia. Então, o nosso manual é a Bíblia, tá? Então, era um momento que eu procurei abraçar a Deus, conhecer Ele com a profundeza. E Ele começou a falar comigo, eu ouvi a voz. Eu era sentado, estou a ouvir a voz, não estou dormindo. Ele me chama pelo meu nome, eu respondo e Ele fala coisas e eu cumpro. Mas eu não tinha bens financeiros, eu sofria, vivia na casa dos pastores, vivia na igreja, faltava chinelo. E até que eu cheguei a uma certa idade, sempre foi sofrimento a minha vida. Mas Deus prometia. Um dos dias, eu estava numa das províncias do meu país, chama Mochico. Eu fui para o monte orar. Eu disse, pai, você prometeu muito. Eu levei o meu violão, tocava, eu consegui compor um louvor. Não perco a esperança. Está no YouTube, no meu segundo canal. Não perco a esperança. Então, comecei a compor essa música, a cantar chorando. Eu não perco a esperança. Eu não perco a esperança. Tenho Jesus, eu sou como Simeão. Ele queria ver o Messias, queria ver o Jesus Salvador. Profetizou que não iria morrer e aconteceu. Seu sonho tornou-se realidade. Eu creio também, este meu sonho tão grande. Só o Senhor pode. Aleluia. Glória a Deus. Eu não perco a esperança. Eu cantava, adorava, comecei a chorar. Eu consegui compor esse louvor no momento da oração. Eu ouvi a voz de Deus falando, meu filho, eu já te disse, não chora pelas coisas pequenas. Antes de tudo, não passará os 5 anos, eu vou te fazer andar um mundo. Para você ver que eu estou contigo. Imagina hoje, você vai me falar que o nome de Deus não é o Pai, que eu chamo, o nome do Filho não é Jesus Cristo. Quem foi falando comigo todo esse tempo? E hoje você me conhece, é a graça de Deus. Eu vim de uma família pobre. Aliás, pai era rico, mãe pobre, mas se foi.
eu praticamente era pobre financeiramente, eu cresci com as dificuldades, estudei com muita dificuldade, faltando dinheiro, faltando roupa, cheguei numa idade única. Riqueza minha foi a oração, a presença de Deus. Eu falava na história, Deus me mostrou o céu. Todo mundo ficava rindo quando eu acordava. Eu sonhei o céu, eu vi os anjos, todos me deram nome ligado ao céu. E hoje, Deus me disse assim, uma coisa que vou dizer aqui também, eu nunca falei. Deus me disse assim, eu te fiz pastor dos brancos. Eu falei isso Aleluia. naquela época, pastor. Era impossível um africano, você lembra nos anos 89, nos anos 90, 95, alguém dizer, Deus disse que eu vou pregar, os brancos sentados, eu estou pregando. Oh, essa criança é louco. Como assim, os brancos sentados, você pregando? Que brincadeira é essa? Que branco vai te deixar você falando, ele te ouvindo? Viu? Aquela concepção muito baixa. E pessoas vinham, me falavam coisas, aquilo que tirava aquilo que Deus falava para mim. E hoje eu tenho mais de 180 mil inscritos, 90% são brancos. Aleluia. Eles sentam para me ouvir pregando o evangelho. Todos os dias, Deus é quando eu não lanço Deus. nenhum vídeo, eles mandam mensagens, eles ficam preocupados. Pastor, o que é que se passa na sua vida? O que é que acontece? É, Vem falar aqui, Jesus está voltando. Quando as agendas começaram a abrir, embora começou a abrir na África, Deus abriu mais na América Latina, abriu na Europa. Deus me fez andar, até hoje me faz andar, mas não é isso que eu queria. O que eu quero mesmo é conhecer Jesus, é ver o rosto dele. E eu creio um dia glória a vou lhe Deus. ver. Por isso eu quero falar para os irmãos, para ganhar os dons espirituais, para ganhar a presença de Deus em sua vida. O que você precisa é mostrar a Deus que você quer conhecer Ele cada vez mais. Busca Ele. Eu passei alguns dias, ano 2000, eu estava dentro da igreja, orando em Natal, dia 25 também, dia 24, dia 25, jejuando. Dia 31, dia 1, jejuando, com as portas fechadas. Eu voltei para casa no dia 2. Em 2005 também fiz a mesma coisa. Em 2009 e 2010 também eu fiz a mesma coisa. 2 anos a seguir, já em 2009 e 2010. Hoje em dia, o crente não quer o sacrifício, não quer se sacrificar. Verdade. Ele só diz tudo pela fé, não pode sacrificar mais nem nada. Não, você precisa buscar a presença de Deus através da oração. Porque a carne é fraca, mas através do Espírito Santo, o seu espírito se torna cada vez mais forte e Deus vai caminhar contigo, te dará a força para que você vença o inimigo e você atinja o que Deus quer que você possa atingir pela graça e misericórdia de Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que coisa tremenda. O pastor Melise, você é de qual região mesmo? Qual que é o país que o pastor é? Eu sou de Angola, Angola. cresci em Cabinda, estudei em Cabinda Aham. e Congo, a fronteira no interior aí do Congo que chama Muanda, estudei lá também. Aham. Estudei porque lá me formei em língua francesa, aliás, Aham. sou professor de idioma francês, graças a Deus, e em Angola nós falamos o idioma português, no Congo falam francês, é por isso eu falo francês e o português. Também falo outros idiomas africanos. Então, a África é diferente do Brasil. A África é assim. O Brasil tem vários estados, mas cada estado, todos os estados falam a língua portuguesa. Lá não é bem assim. Lá, Angola tem várias províncias. Em todas as províncias, o idioma principal para se comunicar é a língua portuguesa. Mas cada província tem o seu segundo idioma. É tipo assim, Paraná tem um segundo idioma. Quando entre eles de Paraná se encontram, vão falar no idioma deles. Você que é do São Paulo não vai entender o idioma deles, mas vocês vão se entender em português. Você que é do São Paulo também vai falar seu idioma com quem é do São Paulo. Mas quando for falar no parlamento, você vai falar em português para que todo o Brasil te escuta. Quem é de Minas Gerais tem idioma de Minas Gerais. Quem é de Brasília tem outro idioma também. Muita gente fala, você fala idioma africano? Olha esse idioma. Tem milhões e milhões de idiomas na África. Só no meu país deve ter mais de 15 idiomas diferentes, ou 20 diferentes. De cada região tem o seu idioma. O Brasil tem quantos estados?
Tem 26, eu acho que é 26 mais o Distrito Federal. Agora imagina, 20 estados, vamos colocar permitido, vamos colocar mínimo, 20 estados do Brasil são 20 idiomas diferentes. O idioma que une todo mundo é português. Mas, quando for falar com a sua família, com seu pai, você não vai falar em português, porque geralmente os pais não se expressam bem. Quem fala bem português, quem foi à escola, nós lá é assim. Quem nunca foi à escola tem medo de falar porque não vai se expressar bem. O tom vai ser muito pesado. E por isso você nota muitos africanos falam, mas o tom meio, mais ou menos alguns, é problema da escola, alguns é tom mesmo do dialeto, é que toca mais, mas geralmente quem é da capital tem que falar bem a língua portuguesa e quem estudou tem que falar bem a língua, mais ou menos isso. Então, cada província tem o seu... É por isso eu falo 6 idiomas diferentes da África. Também falo a língua portuguesa e falo a língua francesa. Meus irmãos, que coisa tremenda. E por que eu perguntei para o pastor Vinícius? Que você vê que eu estou aqui na live com ele, e eu sou de um lugar totalmente diferente, nós somos de países diferentes, mas você vê que o Jesus que muda a história, não importa o lugar de onde você veio, não importa a distância, o Jesus que opera é o mesmo, o Jesus que te vê é o mesmo, o Deus que pode mudar a sua história é o mesmo. E eu quero pegar esse gancho para ler um texto, que é o texto que eu queria ler depois de Lucas 18, que é lá em João capítulo 1, que vai de encontro ao que o pastor Belísio falou em João capítulo 1, a partir do versículo 35, vou fazer uma leitura corrida, para a gente ganhar tempo, João 1, 35, a palavra do Senhor diz assim, os primeiros apóstolos de Jesus, João 1, 35 e diante. O Senhor diz, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? E ele lhe disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João havia dito a respeito de Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Agora tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia e achou ali a Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele, e disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que essa verás. Aleluia. É interessante, irmãos, como que Natanael, ele duvidou quando Filipe falou, encontrei o Cristo, encontrei o Messias, encontrei o Salvador. Ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando Jesus falou para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da árvore. Um simples gesto, uma simples atitude, um simples sinal de Jesus, ele creu e falou, verdadeiramente, você é o Filho de Deus. Ele falou, Natanael, você creu porque eu te falei que te vi debaixo da árvore? Coisas maiores você verá daqui para frente. Era Jesus dizendo assim em outras palavras, se você me seguir, e se você tiver fé, tiver ação, tiver atitude, tiver fé diante de mim, você verá coisas maiores. Meu irmão, Jesus pode mudar a sua história. Eu não sei como você entrou nessa live. Talvez você entrou aqui nessa live sem esperança.
Talvez você entrou aqui nessa live cabisbaixo, talvez você entrou triste, talvez você tenha pensado em desistir, talvez você está aqui nessa live e você ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador da tua vida. Jesus, ele te chama. Jesus te viu aí onde você está, quando você chorou, quando você se entristeceu, quando você foi abandonado. A palavra de Deus diz, pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, todavia se ela se esquecer, eu, o Senhor, não se esquecerei de ti. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor está te chamando pelo nome essa noite. O Senhor tem te chamado para mudar a tua história em nome de Jesus. Né, meu pastor? Aleluia, Jesus pode mudar a história, Jesus ainda muda a história. Jesus é o mesmo, né, pastor? Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É muito forte o que o pastor falou, começando no João Batista, eis que o Cordeiro de Deus, João 1,35, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 3 em diante, eles têm que matar um cordeiro, mas o cordeiro tem que ser sem mácula. Tem que observar 4 dias. Depois de 4 dias, olhar, o cordeiro está sem mácula. Vão matar e comer esse cordeiro com toda a sua... o seu todo inteiro. E esse cordeiro tem que ter 1 ano. Para ligar isso, João Batista é o primeiro que especifica que Jesus é o Cordeiro. Mas no Apocalipse estamos a ver, eles vencerão pelo sangue do Cordeiro. Estamos a ver no livro de Êxodo, estão saindo por causa do Cordeiro. Estão saindo porque tem que matar um cordeiro de 1 ano. Jesus tinha 1 ano? Não, mas Jesus tinha primeira idade ministerial, 30 anos. Não chegou na segunda idade, que é 40 anos, que se chama... uma geração, não fez uma geração, 40 anos. Davi serviu durante uma geração, que ele serviu durante 40 anos. A Bíblia diz que ele serviu a sua geração. O povo de Israel andaram perdidamente durante uma geração, era 40 anos. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele veio o quê? Anunciar ano aceitável a Deus. E por isso ele começa o seu ministério com 30 anos, que é a primeira idade ministerial judaica. Mostra o cordeiro de 1 ano. E o cordeiro não chega no segundo ano, que é 40 anos. O cordeiro morre na metade de 1 ano, no meio daquele tempo. Não passa a primeira idade. E o cordeiro, lá no Êxodo, que observaram, Deus obrigou, Êxodo capítulo 12, verso 3 em diante, Deus obriga eles a observar o cordeiro durante 4 dias para descobrir que o cordeiro não tinha mácula. Eles observam e realmente não tinha mancha nenhuma e eles têm que matar porque o sangue desse cordeiro tinha uma importância para salvar, para libertar, e aconteceu. Agora Isaías nos fala que ele virá anunciar 1 ano de vingança. E aí ele vem e diz, ele vem anunciar ano aceitável a Deus. E ele foi preso, observado em 4 tribunais diferentes. São 4 dias da observação que Deus manda no livro de Êxodo. 4 dias de observação, porque quando prende Jesus, diretamente levam ele diante do Anás. Anás observa, não encontra nenhum erro nele, mas os soldados batem nele. Levam ele no Caifás. E segunda observação, também Caifás não vê nenhum erro. E aonde Pedro vai negar Jesus, mas nenhum erro nele aí. Tiram ele, levam no Poço Pilato, o Poço Pilato não vê nenhum erro nele. Terceira fase da observação do cordeiro. Na 4ª fase, levam o cordeiro no rei, nome dele é quem? Do Mateus capítulo 2, o que queria lhe matar. Pilato não. Oh, Jesus. Herodes. A 4ª fase da observação do cordeiro, rei Herodes não vê nenhum erro nele. Mas ele tem que morrer porque o sangue dele é o sangue sem mácula. Por isso eu canto: seu sangue derramado em meu lugar. Eu Barrabás, pecador, eu era culpado, a lei me condenou.
Eu sabia que a minha vida... Então, nós estávamos na posição do Barrabás enquanto observavam o Cordeiro de Deus que tira os pecados. E esse cordeiro tem que ser sem mácula. Para descobrir não tem nenhum erro, precisam lhe observar durante 4 dias, irmãos. Hoje em dia, a gente não observa. A gente encontra uma moça na rua, eu te quero, você é linda, você é melhor. Amanhã já estão se casando. Aquele anjo da minha vida, não tem nenhum erro. Não, você já observou? Porque cordeiro pegaram, tem que observar durante 4 dias. Hoje aparece 100% bem. Depois de alguns dias, você vai notar, ele tinha uma falha na perna, começa a andar assim. Ele guardou as dores, guardou seus erros. Muitas mulheres guardam seus erros antes do casamento. Muitos homens também guardam seus erros antes do casamento. Vai mostrar depois. Então, você se empolga no primeiro dia. É linda, é lindo. É... E depois, se eu soubesse. Porque você não buscou a Deus, não observou. Você correu, não observou. Então, mas Cordeiro foi observado. E descobriram, ele não tinha mácula nenhuma. E mataram ele. Nós que éramos pecadores, na posição do Barrabás, presos, porque cometemos erros, tomamos o lugar dele. Ele foi parar até na cruz. E João Batista insiste dizendo, ele é aquele Cordeiro de Deus que tira os pecados. E no jardim do Éden, nós estamos a ver Deus matando o animal para perdão do pecado do Adão e Eva, porque Adão e Eva vestem a roupa de figueira, e figueira significa Israel, sendo que Deus, ele sabe que Israel não vão aguentar realmente valorizar a aliança com Deus. Se Adão e Eva usar a roupa de figueira, então a mostrar que nós somos teu povo, a nossa descendência Israel não salva. Israel não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é o sangue do Cordeiro. Então Deus mata um animal, ele tira a pele do animal, ele veste Adão e Eva, e a partir daí, embora que ele expulsa do jardim, mas a graça está sobre eles. Ele olha para eles, ele lembra do sangue que ele derramou lá dentro do jardim do Éden. É por isso, pastor, quando você vê a história dos irmãos filhos do Isaac, Esaú e quem? E Jacó. Por que Isaac, ele olha o Jacó, ele diz, ele não via. Ele disse, eu estou ouvindo a voz do Jacó, mas quando ele toca, ele disse o quê? Estou sentindo a pele do Esaú. É porque a nossa voz é do Jacó, que é do pecador, do ladrão, de uma pessoa com erro, mas quando Deus olha em nós, ele toca, ele sente a pele de Jesus, porque o sangue foi derramado, a mãe do Jacó derramou sangue. Ele tapa o Jacó. Quando Deus olha em você, você cometeu erros, Deus olha em você. Você pensa que Isaac não sabia, porque a voz identifica a pessoa mais do que tocar. Mas ele se torna fraco porque o sangue foi derramado. Então Deus te ama. O sangue do Cordeiro tem um poder inacreditável de perdoar qualquer pecado. Existem pessoas que falam comigo, pastor, eu acho que blasfemei o Espírito Santo. Eu acho que eu fiz aquilo no passado. Deus é capaz de perdoar até blasfema. Eu estou te falando verdade. Eu estou te falando mesmo. Está escrito, blasfema não se perdoa. Deus está acima da sua própria palavra. Por amor, ele perdoa qualquer tipo de pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo é mais forte do que a ira do Satanás. E a bondade de Deus é maior do que a ira de Deus. E a Bíblia diz que a sua ira dura apenas um tempinho. A sua ira não dura tanto tempo. Então, Deus te ama. Pastor, falou de Natanael. Inclusive, o meu bebê que vai nascer aqui, o meu bebê brasileiro, o nome dele é Natanael já. Ainda não veio com o nome, mas já escolhi o nome. O Natanael é o tipo de cristão que nós precisamos ser. O Natanael, ele era um verdadeiro judeu. Ele estava por baixo da figueira. A figueira é planta típica de Israel. Planta típica de Israel. Os israelitas sentavam por baixo da figueira para analisar a palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles tinham tempo para sentar por baixo de figueira. E por isso Adão e Eva vestiram as folhas de figueira, que pensaram que vão ter a salvação na folha de figueira, perdão do pecado. Afinal, não, agora é sangue. Então, o Natanael passava todo o tempo por baixo da figueira. É uma pessoa que buscava a presença de Deus. Mas ele esperava o Messias, não acreditava, não sabia de onde virá esse Messias.
Quando Filipe aparece, ele diz, será que lá em Nazaré vai aparecer algo melhor? Porque ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus, o Natanael. Natanael é tipo de crente que não dá o passo sem saber por que está dando esse passo. Saiu um novo vento, está lá, o novo profeta foi, está falando o CPF, está correndo. Natanael não é assim. Porque ele lê a Bíblia, ele lê, ele analisa. Será que isso é de Deus? Antes de dar o passo. Estão abrindo as barrigas para tirar a doença da barriga. Será que é de Deus antes de eu ir? A pessoa vão dando R$1.000. Pastor, talvez essa live, se fosse dando profetada, falando CPF, essa live teria mais de 1 milhão de pessoas assistindo. Verdade. Mas Natanael, ele está nessa live. Natanael não é a maioria, ele é minoria. Ele esperava a verdade. Ele não ia no vento de todo mundo. É por isso, pastor, se você vê muito bem o nome dele é quem? Existe um profeta no Atos dos Apóstolos. Ele era mágico, Simão. Ele foi diante do Pedro para pedir o poder do Espírito Santo, para pagar o dinheiro. Pedro disse para ele que o seu dinheiro seja maldição para você, porque julgaste ter com ele o dom de Deus. Então, pessoa como Natanael, ele não poderia ser enganado a esse homem. Mas esse mágico mentia, muita gente fazia milagres, operava curas, muita coisa. As pessoas pensavam que era Deus. Natanael não ia nesse caminho. Mas quando lhe falaram, venha e vê. Chegou, olhou para Jesus. Jesus falou para ele, eu te vi quando você estava por baixo da figueira. Imagina, a pessoa te fala do teu secreto, quando você busca Deus. Porque estar por baixo da figueira é o momento que você busca Deus. Natanael era crente antes de se encontrar com Jesus. Ele já era de Deus. Ele não era ímpio, ele esperava o Messias. Ele não ia nas profetadas, ele não ia nesses que falam CPF, ele não ia nesses caras que contam tanta história, que te vendem arroz da Europa, feijão, para curar essas doenças, te vende a água de Israel. Deus tirou a figueira no corpo de Adão e Eva, tapou a pele do animal. O que é que vocês estão procurando em Israel? A única coisa que nós temos que fazer é orar para os judeus, porque eles são povo de Deus. Não ir buscar coisas para eles, sentir como se você está com Deus porque pisaste lá. Se acha melhor porque você foste para Israel. É um erro grave que muitos crentes fazem. Estou em Israel, agora vou profetizar. Cara, são charlatões, aventureiros, bandidos. Estão procurando dinheiro, a mídia. Tá? Agora é o evangelho, não nos montes, em nenhum outro canto, é na sua casa, em qualquer igreja, onde for, na rua, onde for. Tá? Então, irmãos, o Natanael, ele era esse tipo de servo, de filho, que não deixou se enganar. E ele se aproximou quando viu o verdadeiro Messias. E Messias profetizou sobre a vida dele. E ele disse que você é o Messias, na verdade, que eu estava esperando, eu você mesmo. Então, quando você tem a ligação com Deus, quando aparece em você um servo, você vai notar que esse é servo, esse é servo. É por isso, a mãe de Jesus e a mãe de João Batista, quando se encontraram a gravidez, as duas gravidezes se comunicou. Meu Deus. Havia uma comunicação muito forte naquele momento. Por isso, você que é de Deus, Deus nunca vai te deixar se enganar diante desses ventos que está a aproximar, do jeito que ele não permitiu que o Natanael fosse enganado. Então, pastor, me surpreendeu falar do Natanael. Eu queria contribuir também sobre isso para abençoar o povo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse é o Deus a qual nós servimos. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele conhece o oculto, ele conhece o profundo, ele conhece o escondido, aquilo que o homem ele não enxerga com seus olhos carnais. Deus enxerga as profundezas do coração humano, Deus sabe dos seus anseios, das suas lutas. O pastor estava falando do Cordeiro, e a gente leu o Evangelho de João. E o Evangelho de João, pastor Belise, é o meu preferido, porque para mim é o evangelho mais profundo das Escrituras, porque João era o mais íntimo, era o mais próximo, era aquele que andava mais juntinho de Jesus. E a palavra de Deus diz que foi o único que estava no pé da cruz dos apóstolos, né? E eu acho interessante que os outros evangelhos, eles relatam que Jesus, nos seus últimos momentos na cruz, ele deu um grande brado. Outros falam que ele clamou em voz alta,
Mas João é o único que diz que Jesus, ele falou, tetelestai, está consumado, a dívida está paga, foi Aleluia, quitada, Jesus. não deve mais nada, agora a Aleluia, humanidade Jesus. está reconciliada com o Pai, com o Criador, aleluia. E João, ele relata que Jesus bradou, está paga, foi paga a dívida, o sangue foi derramado, Aleluia, Jesus foi até o Jesus. fim, a vitória é nossa. Por isso que o mesmo João, lá no livro do Apocalipse, quando Jesus lhe aparece, que ele vira, ele ouve uma voz, como de muitas águas, e ele vira, e ele cai como morto aos pés de Jesus. Jesus fala, não temas, João, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, sou aquele que fui morto, mas revivi. Estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Ou Aleluia, seja, meu Jesus irmão, a Cristo. vitória é nossa em Cristo Aleluia. Jesus. Jesus Cristo está voltando. É tempo Está. de se arrepender. É tempo, meu irmão, de buscar a Deus. É tempo de se voltar ao Aleluia. Senhor. Chega de ficar indo atrás de vento de doutrina, igual o pastor Belício estava falando, Jesus. atrás de profetada, atrás de novidades, atrás de modismo. O evangelho é simples, simples, a graça de Deus é Aleluia. simples. Deus tem nos chamado ao arrependimento, Deus tem nos chamado à oração, Deus tem nos chamado de volta às Escrituras. Oséias 4,6 diz, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Igual o pastor Belício estava falando, quando não tinha telefone, não tinha celular, não tinha rede social, as pessoas se dedicavam mais, os cristãos, crentes à palavra, liam mais. Hoje as pessoas têm tudo na mão e têm pouco conhecimento bíblico, porque não quer se aprofundar, quer ir atrás de modismo, quer ir atrás de eventos de doutrina, quer ir atrás de facilidade. Não adianta, meu irmão, você somente ter uma profecia, receber um recado de Deus, mas você não ter uma atitude, não procurar uma ação, não ter uma ação, não procurar uma mudança de vida. Esses dias, pastor, eu estava ministrando numa igreja sobre Ezequiel 37, é interessante que Deus falou ao profeta, filho do homem, profetiza sobre essa situação, tem uma atitude, tem uma ação, profetiza. E a palavra de Deus diz que depois que o profeta teve uma ação, houve um reboliço, houve um trabalhar de Deus. E é assim, meus irmãos, você dá um passo para Deus, e Deus dá um passo para você. Você dá um passo para o Senhor Jesus, e Jesus dá um passo para você. Não espere o melhor momento para você se reconciliar, o melhor momento para você aceitar Jesus. Não existe, o melhor momento é agora, a hora é agora, de você viver uma nova história em Deus, né, meu pastor? Com certeza. O melhor momento é este. O pastor falou muitíssimo bem. Este é o melhor momento. Não espera amanhã, porque só Deus conhece amanhã. Aceita Ele como Senhor e Salvador, ou volta aos pés de Jesus. Pode ser que você já lhe aceitou, mas se afastou por um tempo, ou perdeu a força. Volta aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te capacitar a partir de hoje para frente. Você terá uma força intensa. E Ele vai te visitar. Ele vai te revelar coisas que nunca pensaste ver. Porque Ele conhece, Ele tem o seu futuro nas suas mãos. Ninguém tem o seu futuro, ninguém conhece o seu futuro, mas Ele conhece. E Ele conhece cada passo que você já deu desde a sua infância até agora. Ele sabe contar isso. Ele sabe cada cabelo. Ele pode contar cada fio de cabelo. Ele sabe quantos fios de cabelo que está em seu cabelo, em sua cabeça. Ele conhece quantos litros d'água que está no mar. Ele conhece tudo. Ele sabe quantas árvores existem no mundo. Nenhum cientista pode nos dar essas respostas, mas ele sabe. Imagina sobre você, não há nada aquilo que ele desconhece. Então, aceita ele, volta aos pés deles, caminha com ele, porque ele é a vida. Não há outro caminho que dá paz, que dá a segurança que o mundo está procurando. Obrigado. Aleluia. Neste momento, meus irmãos, eu quero que vocês deixem pedidos de oração aqui. Não vou fazer a live muito longa, não vou cansar o nosso querido pastor Belísio. Ele é uma bênção, nos atendeu aqui em plena correria dos afazeres dele. Eu quero que vocês deixem pedidos de oração. Você que estiver na live agora, compartilhe pelo menos com 5 pessoas. Amém? Seja um missionário, seja um evangelista nesse momento. Compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com a oração, para que a gente possa alcançar mais pessoas em o nome de Jesus, com esse clamor que nós vamos levantar aqui. Pastor, desde já, gratidão pela tua vida. Obrigado mesmo. O Senhor é um amigo.
A gente ainda não se Amém. conheceu pessoalmente, mas eu sei que uma hora Deus vai permitir a gente se conhecer Exatamente. pessoalmente, tomar um Amém, café pastor. junto, bater um papo acerca das coisas de Deus. Mas eu já tenho você como um grande amigo. Esses dias eu me assustei, abri o direct, tava lá a mensagem, Pastor Benício me mandou mensagem, tava lá perguntando como eu tava, eu não esperava, fiquei surpreso, perguntando como eu tava, se eu tava bem, se eu tinha sumido. E a gente vê o cuidado, né? Porque a palavra de Deus diz Amém. que o verdadeiro pastor, ele se preocupa com as almas, ele se preocupa com as vidas, né? E o ministério pastoral, ele é um ministério muitas vezes solitário, né? A gente ministra a todo mundo, prega para todo mundo, ora por todo mundo, e às vezes se sente tão sozinho, querendo uma palavra também, É porque somos verdade, seres humanos, acontece muito. E querendo só a gente que se sabe. alguém pergunte que a gente está bem, como é que tá, e esses dias eu abri o É. direct, o pastor Benício estava lá perguntando, pastor, você sumiu, tal, tal, tal. O pastor lembrou de mim, nossa, fiquei muito feliz aquele dia, que você entrou em contato comigo. A gente se sente Amém. amado por Jesus, se sente cuidado por Jesus, Amém. através dos seus anjos, dos seus ministros. Então, gratidão, meu pastor, muito obrigado mesmo. Eu quero que neste momento o pastor ore em nome de Jesus. Amém? Ore para a gente, abençoe as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém, pastor? Amém. Primeiramente, antes de orar, eu quero agradecer também pelo convite, pela consideração. A nossa amizade começou através de uma serva que está nos Estados Unidos da América. Eu acho que foi uma indicação muito boa, que eu senti a ligação em Cristo. Eu senti mesmo a ligação em Cristo. O pastor é um temente a Deus, é um filho, servo de Deus. Então, para mim, eu me sinto bem em ter essa amizade, aceitar as lives. Saiba que em breve vou ver a data para nós fazermos lá também, no meu canal lá no Amém. YouTube. Vou ver Estou à aí a data disposição, muito pastor. bem. Pode contar sempre conosco. Eu creio que, embora que o tempo é muito cheio, mas vou sempre ter o tempo para os meus irmãos em Cristo. E eu quero Amém. agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam aqui. E também obrigado, Ellen, Atrícia, me falou diretamente, pastor Belísio, você é uma bênção, pastor. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E Deus Eu abençoe a já todos quero os pedir a irmãos todos os que irmãos, fizeram, não cortando o que pastor fizeram Belise, mas parte todos os irmãos que estão na live, todos os irmãos que estiverem da assistindo ao vivo, live. que estiver assistindo Amém. gravado, segue o Amém. pastor Belise aí no Instagram, Amém. em nome de Jesus. Amém. Ele está com grande novidade aí, está preparando algo abençoado o povo de Deus. O canal dele também lá, Pastor Belise. Só você digitar lá o canal dele, um canal bem grande. Então é só escrever lá Pastor Belise que já vai aparecer ele lá. Inscreve, ativa o sininho de notificação, segue o Pastor Belise aí no Instagram, em nome de Jesus também. Amém, Amém. pastor? Muito obrigado, Pode pastor. continuar em nome de E sejam Jesus. bem-vindos a todos os irmãos que vão me seguir, seja no YouTube, Instagram ou em qualquer outra rede social. Deus abençoe muito as vossas vidas. Bom, vamos orar. Quem Glória a tiver com algum Deus. problema, eu creio que a oração transforma vidas. A oração pode ser de 1 minuto, mas uma oração que pode marcar a sua vida toda. Então, por isso, esteja na mesma fé nesse momento que vamos orar, tá? Aleluia. Eu creio no poder de Deus através da oração. Pai amado, mais uma vez eu venho na sua presença Aleluia. pedir a sua graça Senhor. sobre a vida dessa Aleluia. irmã e deste irmão que acompanhou essa Oh, live. Espírito Pai, Santo, conhece o problema de cada um. nós Eu peço a sua louvamos cura na neste vida dessa momento, irmã que está Pai. doente, desse Oh, irmão, aleluia. deste casal que vive tempos difíceis. Cura, traz a Em paz, nome de traz a Jesus. alegria, a transformação divina. Pai, também quem aceitou Jesus Cristo através da palavra que pregamos aqui, De escreva o Deus. nome dele no livro da vida, Em nome de faça com que Jesus. este caminhe contigo, Pai. Espírito Santo, Em nome de encha sobre a Jesus. vida desse irmão no nome de Jesus Cristo. E Em quem nome está de Jesus. voltando aos pés de Deus, quem está voltando, Sim, que Deus. quer que Deus capacita, Pai, eu peço que capacita o seu filho, capacita a sua filha. Sim, Eu Pai. repreendo o espírito da morte, repreendo doenças incuráveis e repreendo a pandemia mundial pelo Em nome nome de grandioso do nosso Jesus. Rei e Senhor Jesus Cristo. Que a sua graça cubra a vida de cada um e a sua presença na família de cada um. O sangue do Cordeiro cubra a casa de Em nome cada de um, no Jesus. nome grandioso do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos que entraram depois, essa live vai ficar gravada no IGTV. Depois assistam, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Compartilhe com mais uma pessoa. Seja um evangelista, um missionário. Leve a palavra de Deus também.
no nome de Jesus. Pastor Denise, gratidão, meu amigo. Deus Obrigado, meu abençoe. amigo. Amém. Quando precisar, lá, desse humilde servo, estou à disposição também para servir lá no teu Obrigado, canal, Deus. servir aqui no Em breve. Instagram. O que você precisar, no que eu puder te ajudar, tamo junto, no nome de Tá bom, Jesus. meu Amém, meu amigo. amigo? Amém. Deus te Boa abençoe, no nome continuação, de meu Jesus. amigo. Graça e paz. Qualquer coisa, me chama no Tá WhatsApp, no bom, Instagram, eu te pastor. chamo também, em nome de Jesus. Amém? Tá bom, meu Graça e paz, Deus. meus irmãos. Deus Amém. abençoe.